Doutor Alexandre, essa eleição mais complicada do que o senhor imaginava em função da pandemia ou ao contrário? Bom, Ari, a gente pode dizer que na realidade a eleição municipal a gente sempre espera exatamente uma eleição mais acirrada, né? E de fato, este ano a gente teve um agravante que foi a questão da pandemia. Mas a pandemia talvez tenha trazido um pouco de maior resguardo por parte dos próprios candidatos, né, dos eleitores, e acabou sendo minimizado esse conflito, em especial em relação à questão da propaganda eleitoral. Em relação aos demais atos da própria eleição, eu diria que todos tramitaram dentro da normalidade esperada. O senhor tem aí, acho que em torno de 4 ou 5 ações judiciais, as famosas AGEs, para deliberar no mérito. Fica para 2021? Meu pensamento ainda é publicar o resultado de uma das AGEs, ainda antes do recesso, né? Mas, quando se trata de AGE, é necessário que a gente tenha ponderação, tranquilidade e, acima de tudo, a certeza no momento do julgamento, né? A gente deve levar sempre em consideração a decisão do eleitor, né? É o que deve prevalecer em toda e qualquer campanha eleitoral. Então, e a AGE sempre é uma das formas, né, que se busca, na realidade, de, em virtude de algum tipo de afronta à legalidade, afronta à legislação, ela atravessa um pouco na decisão do eleitor. Então, é preciso que a gente esteja muito convicto, muito seguro e que as AGEs sejam muito bem instruídas para que a gente possa efetivamente deliberar sobre as mesmas. A sua experiência de 2020 no processo eleitoral lhe leva a recomendar algum tipo de sugestão ao legislador para mudança da legislação? Eu diria que, em relação à questão legislativa, há sempre a busca de inovação, renovação e, acima de tudo, a legislação ela deve representar os anseios sociais, né? Nós temos, obviamente, a cada tempo, a cada momento, de aperfeiçoar a legislação. E, por exemplo, nós temos uma questão que está bem em moda, né? Após o pós-eleitoral, o pós-eleição, é a questão do percentual, né, de gênero, né? E isso deve se buscar o aperfeiçoamento. Não que a legislação esteja incompatível com os anseios sociais. É preciso que a gente analise, isso a prática é que vai dizer isso, a jurisprudência vai trazer essas consequências, se a consequência estabelecida na norma hoje, se ela não é mais grave do que o problema, né? Nós podemos mudar em todo um contexto de um resultado de uma eleição, em decorrência, óbvio, aí ninguém tira da possibilidade de um descumprimento do que a legislação diz. Mas até que ponto eu posso deixar de lado todo aquele voto, né, apontado para um determinado candidato, que muitas vezes o candidato faz parte de uma coligação, faz parte, aliás, de um partido político partidário, e talvez não tenha nem culpa na falta desse percentual de gênero. Então, talvez neste ponto a gente precise de equalizar qual o remédio a ser aplicado em função do descumprimento desse percentual, né? A jurisprudência, as decisões é quem vão estabelecer em relação a isso. Que há uma discussão nos ministros, ou com os ministros do TSE, no sentido de se buscar um alargamento do prazo para que a Justiça Eleitoral se pronuncie, notadamente sobre o registro de candidaturas. Se fala, inclusive, numa espécie de pré-inscrição para a aferição de elegibilidade no início do ano eleitoral. Seria interessante, inclusive, né? Até porque essas condições de elegibilidade elas têm que estar aperfeiçoadas até o momento do registro. Então, essa pré-inscrição ou esse trabalho de demonstração dos requisitos de elegibilidade durante esse período que se pensa em fazer essa alteração, talvez afastasse na realidade qualquer possibilidade de se cometer algum erro, algum equívoco ou passar em branco qualquer tipo de inelegibilidade em relação aos candidatos. Nós teremos, doutor Alexandre, nesta quinta-feira, uma solenidade de diplomação, na verdade, coroando do ponto de vista formal o processo eleitoral deste ano no âmbito da Justiça Eleitoral, de uma forma bem diferente, né? Com certeza. A diplomação eu reputo, de fato, ali, como
dos atos mais importantes em relação a todo o processo eleitoral e é o coroamento de todo o processo eleitoral. É a entrega ao candidato que concorreu e obteve a vitória nas eleições do diploma, do certificado com o qual o mesmo vai poder tomar posse, né? Então, nós, por conta da pandemia, estamos nesse momento de pandemia, a pandemia ainda não se encerrou, né? Apesar de já se cogitar as hipóteses de vacina, em alguns países já estarem implementando a questão das vacinas, nós temos que nos resguardar e manter a questão do distanciamento. Então, com esta visão, o próprio TRE entendeu de que as diplomações fossem feitas, as solenidades fossem feitas de forma remota. E a gente vai cumprir essa determinação do TRE, né? E aqui em Campina Grande, na quinta-feira, a partir das 17 horas, nós estamos fazendo de forma virtual a diplomação de todos os eleitos na eleição de 2020. No espaço da Justiça Eleitoral, apenas o prefeito, o vice e a candidata mais votada à eleição proporcional, é isso? Perfeitamente. Nós vamos fazer, abrir através do Zoom a reunião, né? Esse link vai ser repassado para todos os vereadores eleitos e os suplentes, né? E aqui no Fórum Afonso Campos, no Tribunal do Júri do Fórum Afonso Campos, estarão presentes o prefeito e vice-prefeito, representando o Poder Executivo, eleito o novo Poder Executivo de Campina Grande, a vereadora mais votada, e o critério de escolha de sua participação é exatamente esse critério de votos, né, que foi a mais votada, e além disso vai representar a classe feminina e a presença do juiz eleitoral. Somente as 4 autoridades na realidade deverão estar presentes para a solenidade e as demais por videoconferência. Que deverão ficar no plenário da Câmara Municipal de Campina Grande, né? Eu não sei bem qual vai ser a orientação em relação aos vereadores, né? É interessante que eles estejam em um local onde a internet funcione plenamente e facilite efetivamente a participação na solenidade de diplomação.